Olá pessoal, o objetivo dessa videoaula é explicar um pouco o exercício da atividade 4, né, que vocês devem ter recebido aí no e-mail de vocês da UFPR, ok? Então eu vou pegar aqui uma atividade que eu tenho, né, que nós geramos aqui aleatoriamente, que é bem similar ao que aparece aí para vocês, ok? Então, bem, o que a gente tem aqui é um conjunto de fábricas, né? é, e um conjunto de 10 lojas, e a gente quer escoar a produção, né? Fazer o transporte das fábricas para as lojas, para essas 10 lojas, né? São 5 fábricas que devem abastecer 10 lojas, e eu preciso decidir se nesse transporte eu tenho as possibilidades de transportar direto da fábrica para as lojas, ou posso transportar das fábricas para os centros de distribuição e, na sequência, do centro de distribuição até as lojas. Né? Cada loja tem uma certa demanda por esses produtos, essa demanda está aqui. Né? É, Cada loja tem uma demanda conhecida, cada fábrica tem uma oferta conhecida, tá certo? Tá aqui também nessa tabela. E cada transbordo, cada CD, cada centro de distribuição tem uma capacidade também de armazenagem, certo? Então, a ideia aqui é saber como que eu transporto os produtos das fábricas, das 5 fábricas, até as 10 lojas, de modo a ter o menor custo possível envolvido. Então, repara o seguinte, eu não preciso necessariamente abrir todos os centros de distribuição. Né? É o modelo que vai fazer isso. O modelo vai decidir ou não abrir os pontos de transbordo, que são esses centros de distribuição. Ok? Nesse caso aqui, se eu resolver habilitar, por exemplo, o transbordo 1, eu pago um custo fixo de 379 para isso. Se eu abrir o transbordo 3, eu pago um custo fixo de 357, e o transbordo 2, a gente paga um custo fixo de 320, ok? Então, da mesma forma em que eu não preciso habilitar todos os transbordos, ou seja, eu não preciso passar produtos por todos os transbordos, que estão aqui no problema, eu também não preciso habilitar e abrir todas as fábricas. Tá? Então, o modelo matemático é que vai decidir que fábrica abrir e que transbordo abrir. Bem, o fato é que há um custo de habilitação dessas fábricas que está explicitado aqui também. Né? Cada fábrica tem um custo fixo de abertura. Ok? Muito bem. Os outros dados são o quê? Aqui a gente tem os custos de transportar da fábrica 1 para a loja 1, por exemplo. Então, essa aqui é uma tabela em que me dá os custos de envio, né, os custos unitários de envio entre as fábricas e as 10 lojas. A tabela de baixo é o custo de envio, custo unitário de envio da loja para, das fábricas, das 5 fábricas para os 3 transbordos, né? Então, enviar uma unidade da fábrica 2 para o transbordo 3 custa aqui 29 unidades monetárias, ok? Muito bem. Aqui, então, essa última tabela é o custo de envio do transbordo para a loja, ok? Então, como eu tenho 10 lojas e 3 transbordos, eu tenho uma tabela aqui com os custos unitários de envio entre os pontos de transbordo e as 10 lojas, ok? Então, o modelo matemático, ele está descrito em detalhes, o professor Gustavo fez um vídeo, né? Então eu peço que na playlist lá que está compartilhada no Teams, vocês olhem acompanhem toda a playlist e em especial, né, os últimos modelos, os modelos matemáticos que aparecem no vídeo 9, nos vídeos 9 e 10, ok? Lá o professor Gustavo está explicando todo o modelo matemático, né? Então eu vou aqui me concentrar na resolução desse problema no Excel, ok? Então, é importante que vocês assistam a playlist, os 10 vídeos, tá? E
Então, me acompanhem aqui no Excel, ok? Então vamos lá para a planilha em Excel. Todas essas tabelas aqui com os custos que aparecem lá no enunciado, eu copiei aqui para o Excel, tá? Então tudo que é dado de entrada, ele está aparecendo aqui em amarelo. São os custos de ligação fábrica-loja, né? Os custos unitários de ligação fábrica-CD, os custos unitários entre os CDs e as lojas, os custos de habilitação das fábricas, os custos de habilitação dos transbordos, as ofertas, né? Ou seja, a capacidade produtiva das fábricas e a capacidade dos CDs, assim como aqui as demandas das lojas, ok? Muito bem, então isso foi, eu só copiei os dados de entrada que estavam lá naquele PDF, aquelas tabelas para cá, ok? Bem, o modelo matemático ao qual eu me refiro, o professor Gustavo fez e explica lá, eu fiz um print dessa tela, né, do vídeo 10. O modelo matemático é exatamente esse modelo que aparece aqui. Então, o que eu resolvi? Eu deixei esse modelo matemático aqui, e nesse modelo matemático aparecem vários parâmetros, por exemplo, como os custos C e J, tá vendo aqui? Esses custos C e J, que custos são esses? Esses custos aqui são os custos de ligação fábrica-loja. Então, eu peguei esse C e J e coloquei aqui na planilha, né, exatamente no canto superior à esquerda, o parâmetro que essa tabela aqui indica. Então, esses dados aqui são todos os dados de custos fábrica-loja, que é exatamente isso que aparece aqui, né? O D e K são os custos de ligação fábrica-CD. Então, eu também coloquei aqui para você saber que essa tabela aqui são exatamente os elementos, cada elemento desse é um D e K. Bem, os custos CD loja são esses ZKJ, né? Então eu também coloquei aqui nessa planilha. E os custos de habilitação, que são esses custos aqui, esses GIs, eu também já coloquei aqui. E esse HK, que são os custos de habilitação de transbordo, também já está aqui para você poder seguir a anotação, ok? Que aparece ali nos slides. As variáveis, eu fiz a mesma coisa com as variáveis de decisão, né? Então, por exemplo, a variável X e J é o quanto é enviado da fábrica I para a loja J. Então, essa variável de decisão X e J eu também fiz questão de colocá-la aqui, tá vendo? Então, todas as variáveis de decisão que aparecem aqui são as variáveis de decisão do tipo X e J, que é o quanto é enviado da fábrica I para a loja J. As variáveis de decisão Y e K são as variáveis de decisão da quantidade enviada da fábrica I para o centro de distribuição K. Então, esses dados também estão aqui, né? A gente tem ali, na realidade, 5 fábricas e 3 centros de distribuição. Então, essas são as variáveis de decisão Y e K associadas aos custos fábrica CD. Uma outra variável de decisão que aparece aqui é esse ZKJ, que é a variável de decisão que corresponde, né, à quantidade enviada entre os CDs, ou seja, entre os centros de distribuição e as lojas, ok? Então, essa variável de decisão, ZKJ, também está aqui, são essas células aqui, ok? As variáveis de decisão correspondente QI e TK, né, correspondente às habilitações ali, deixa eu subir aqui a tela um pouco, também estão aqui, né? Então, essa aqui é a variável QI, que é o custo associado aí ao custo de habilitação da fábrica, né? Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Essa é a QI, ok? Então, eu vou marcar aqui e vou botar em vermelho, perdão. Em vermelho aqui e vou botar um sombreamento para você poder saber que aqui essas são as variáveis de decisão associadas à habilitação ou não da fábrica, né?
As variáveis TK, que são as variáveis correspondentes à abertura ou não, né, dos pontos de transbordo. Então, vou colocar aqui também essa variável TK. Ok? Então é importante lembrar aqui que essas variáveis aqui de habilitação ou não, cada vez que eu tenho uma decisão do tipo abre ou não abre, né, uma fábrica ou abre ou não abre um ponto de transbordo, eu tenho uma variável aqui do tipo binária, né, uma variável inteira do tipo 0 ou 1. Ok? Então, depois a gente vai definir isso mais adiante. Bem, o que falta agora é definir exatamente essas restrições aqui, né? Essa primeira restrição é uma restrição que diz, ó, tudo que é enviado da fábrica para a loja, mais tudo que é enviado da fábrica para os centros de distribuição tem que ser menor ou igual que a capacidade de oferta dessa fábrica vezes a habilitação ou não dessa fábrica, né? Então, como que eu faço isso aqui no Excel? Eu chamei essa restrição, o primeiro bloco de restrições aqui, como restrições do tipo 1. Então, essas restrições estão aqui, ó. Então, aqui, vamos lá dar uma olhada com cuidado no que eu fiz aqui. Essa é uma restrição que é tudo que eu envio da fábrica 1 para todas as lojas, mais tudo que eu envio da fábrica 1 para todos os CDs, essa é essa primeira restrição aqui, primeiro lado dessa equação. Tem que ser menor ou igual, né? Já que aqui é menor ou igual que a capacidade de oferta. Então vamos lá, capacidade de oferta dessa fábrica 1, que é quanto? 79, está marcado aqui, ó, em azul, né? Aqui na tela à esquerda. Em vezes, habilita ou não a variável que marca a habilitação ou não dessa fábrica. Então, é esse azul aqui vezes essa célula em vermelho, ok? Então, isso tem que ser aquela soma aqui, né? Precisa ser menor ou igual que isso aqui. Depois a gente vai inserir essa restrição lá no solver. Bem, isso eu vou fazer para todas as fábricas. Então, por exemplo, aqui na fábrica 2, tudo que sai da fábrica 2 e vai para as lojas, a soma disso, mais, que é esse primeiro termo aqui, né? Mais a soma do que sai da fábrica 2 e vai para os centros de distribuição, isso tem que ser menor ou igual. Opa, isso tem que ser menor ou igual que a capacidade de oferta da fábrica 2, que aqui está marcada aqui, que é 95, vezes a habilitação ou não desta fábrica, ok? Então, vou fazendo isso até a fábrica 5, né? São 5 fábricas. Então, só pegar a última aqui, ó, tudo que sai, a soma do que sai da fábrica 5 para todas as lojas, mais a soma do que sai da fábrica 5 para todos os CDs, isso tem que ser menor ou igual a essa capacidade de oferta aqui da fábrica 5, vezes a habilitação ou não desta fábrica, que é essa variável de decisão que está aqui. Ok? Com isso, então, a gente termina a gente faz, né, aqui todas essas restrições aqui que eu chamei de 1, ok? Agora vamos escrever essas restrições aqui. O que essas restrições dizem? Só relembrando aqui, né? Tudo que sai da fábrica para as lojas, mais tudo que sai do centro de distribuição para a loja, para uma determinada loja J, né, deve ser sempre maior ou igual que a demanda dessa loja J, certo? Então, para cada loja, a gente vai fazer essa soma e comparar com a demanda daquela loja. Eu chamei esse bloco de restrições aqui de 2. Então, vamos lá. Ou seja, vamos ver aqui como que isso está acontecendo. Aqui, tudo que chega na loja 1, vindo da fábrica 1, mais o que vem da fábrica 2, mais da fábrica 3, mais o que vem da 4 e mais o que vem da 5,
Ou seja, é tudo que a loja 1 recebe diretamente das fábricas, mais o que essa loja 1 recebe diretamente dos centros de distribuição, né? Então eu somo essas células aqui em azul, mais as células em vermelho. Isso tem que ser sempre maior ou igual, né, que a demanda dessa loja, tá? Então a demanda da loja 1 é 26, ok? Então fica maior ou igual que 26 aqui. De novo, vou fazer isso para todo mundo. Chego aqui na última loja, ou seja, tudo que a loja recebe das fábricas 1, 2, 3, 4 e 5, mais tudo que a loja 10 recebe dos centros de distribuição 1, 2 e 3, né? Isso tem que ser maior ou igual que a demanda da loja 10. A demanda da loja 10 é exatamente igual a 31, certo? Então, com isso, a gente tem todas essas restrições aqui também, ok? Bem, vamos para as restrições 3, né? A restrição 3, ela me diz o quê? Bem, tudo o que chega, a variável K é a variável que indica o transbordo, né? Tudo que chega de uma fábrica para um determinado transbordo K, né, para um determinado centro de distribuição K, tem que ser menor ou igual que a capacidade desse centro de distribuição, vezes a variável de habilitação ou não desse centro de distribuição. Claro, se esse centro de distribuição estiver desabilitado, ou seja, essa variável de decisão TK for igual a zero, né? 0 vezes TK vai dar, T maiúsculo K vai dar zero, né? E a soma aqui vai ter que ser zero, ou seja, automaticamente todas as variáveis aqui terão valor zero, o que significa que nenhuma fábrica vai enviar nenhum produto para esse centro de distribuição K escolhido, certo? Então, muito bem. Vamos representar isso aqui, ou seja, tudo que eu envio de uma das fábricas para um determinado transbordo tem que ser menor ou igual que a capacidade dele vezes a habilitação dele ou não. Então esse bloco é o terceiro bloco de restrições. Vamos aqui escrever. Como eu tenho 3 transbordos, eu preciso de uma restrição dessa para cada transbordo. Vamos ver como ficou aqui. Então vem, ó, tudo que as fábricas 1, 2, 3, 4 e 5 enviam para o transbordo 1, ou seja, a soma de tudo, né, que o transbordo 1 recebe, tem que ser menor ou igual que a capacidade desse transbordo vezes a sua habilitação, ou não, né? Então, vezes a capacidade desse transbordo, né? Ele tem capacidade de receber ali, no máximo 68 itens, vezes a habilitação dele ou não, que está representado por essa variável aqui, ok? Que é o Tzinho K. Aí, de novo, a gente vem fazer isso também para o transbordo 2. Tudo que o transbordo 2, o centro de distribuição 2, recebe das fábricas, a soma do que ele recebe das fábricas tem que ser menor ou igual, né? Tem que ser menor ou igual que a capacidade desse transbordo vezes a sua habilitação ou não, ok? Bem, para o transbordo 3 é bem similar. Tudo que sai das fábricas de 1 a 5, a soma de tudo que sai das fábricas de 1 a 5 para o transbordo 3, então eu escrevo aqui essa soma, tem que ser menor ou igual que a capacidade desse transbordo vezes a sua habilitação ou não. Essa variável de decisão aqui vezes a capacidade desse CD, ok? Muito bem, com isso a gente finaliza esse bloco 3, falta o bloco 4, que é uma restrição de conservação de fluxo, né? Não há consumo, não há demanda a ser atendida nos pontos de transbordo, né? Então, tudo que entra num determinado ponto de transbordo K tem que sair desse ponto de transbordo para uma loja, certo? Então ali o ponto de transbordo ele não consome, né? Não tem uma demanda ali estabelecida. Ele é só um ponto de passagem.
Então, a soma do que entra num determinado transbordo K, vindo de uma loja, vindo de uma fábrica, tem que ser exatamente igual ao que sai desse transbordo para as lojas, ok? Então vamos ver como é que fica isso aqui no Excel. Vai ficar da seguinte maneira: tudo que sai das fábricas para o transbordo 1, né, tem que ser exatamente igual ao que sai do transbordo 1 e vai para as lojas, certo? A soma do que sai do transbordo 1 e vai para as lojas. Vamos fazer isso para os 3 transbordos, né? Então aqui a soma do que o transbordo 2 recebe, né? Sendo das fábricas de 1 a 5, isso tem que ser igual a soma do que esse transbordo 2 envia para as lojas. E o 3 é a mesma coisa. Ou seja, a soma do que o transbordo 3 recebe de todas as fábricas deve ser igual à soma de tudo que esse transbordo envia para as lojas, né? Bem, esse é o bloco de restrições que a gente precisava, né? Repara que no vídeo aparece um outro termo aqui na função objetiva, aquele MIJ, uma restrição aqui onde aparece o MIJ, né? Mas vocês aqui nesse problema especificamente não precisam desse MIJ, né? Que é aquele representam aquelas tem as variáveis, né, que representam as ligações das fábricas com as lojas, né? Então não precisa nesse caso aqui disso, a gente não colocou esses dados de os custos, né, de habilitação de cada ligação. Então, para esse problema especificamente, você não vai precisar, né? Então, vai precisar exatamente usar essa parte do modelo que eu especifiquei aqui, tá? Então, vamos lá. Tá faltando só, na verdade, o seguinte: pedir ao solver para resolver, ok? Então, vamos lá no solver. Vem aqui. O meu Excel está em inglês, né? Mas é parecido com o que vocês têm aí na versão correspondente em português, né? Então vamos lá, vamos marcar. Ah, sim, algo que eu esqueci, né? O que eu fiz aqui? Deixa eu voltar então, só para explicar aqui um passo anterior. Eu tenho a função objetivo aqui então, né? No meu caso, o que eu fiz aqui, para ficar mais fácil depois para responder ao enunciado, né? Lá e as 10 perguntas, eu fiz separadamente os custos aqui. Custo da fábrica para a loja, o custo da fábrica para o CD, os custos de CD para a loja, o custo de habilitar as fábricas e o custo de habilitar os CDs, né? Se você for ver, eu vou pegar esse modelo matemático aqui, vou jogar um pouco mais para cima para a gente conseguir visualizar aqui junto. Aí repara o seguinte, são 5 somatórios aqui na função objetivo, e a gente tem exatamente 5 somatórios aqui, ó, são 5 termos, né? Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente. Esse custo fábrica-loja, na realidade, é o custo de envio das fábricas para as lojas vezes a quantidade que envio. Então, essa função é uma função somar produto, o custo de envio vezes as quantidades enviadas. Ok? Já o custo de envio das fábricas para os transbordos é o custo de envio vezes custo unitário, né, vezes o quanto eu envio. Ok? Depois eu tenho aqui os custos CD loja. Esse custo CD loja são esses custos que aparecem aqui, né? É o custo unitário. Opa, peraí. Custo CD loja. Deixa eu andar aqui na planilha. É o custo de envio, né? É o custo unitário de envio dos CDs para as lojas vezes o quanto eu envio, ok? Isso é somar produto também. Eu faço produto entrada por entrada e somo tudo, ok? Essa função somar produto já faz isso. Depois aparece aí o custo de habilitar as fábricas, né?
Esse custo de habilitar as fábricas é o somatório, certo? Aqui é um somar produto dos custos individuais de habilitação vezes as decisões de habilitar ou não habilitar. Então eu multiplico 507 vezes essa célula aqui, mais 888 vezes essa segunda célula, e assim por diante, somo isso tudo. É isso que essa função somar produto faz. E por último, a gente tem aí os custos de habilitação dos CDs, né? Esses custos de habilitação dos CDs é similar ao custo de habilitação da fábrica. É um somar produto dessas células aqui com essas decisões, com os custos fixos, né, de habilitação dos transbordos, com o custo, com a decisão de habilitação ou não de cada um desses transbordos, né, um somar produto também. Então, com isso, a gente tem aí os 5 termos lá da função objetivo. Né? Eu coloquei eles aqui separados e depois o custo total. O custo total é a soma de todos esses custos aqui. Ok? Então, quando a gente vai para o solver, vou voltar aqui para a nossa janela do solver, eu preciso colocar a função objetivo que está exatamente nessa célula aqui. Ok? As variáveis de decisão, eu selecionei aqui todas as células, né? Aí você vai fazer o mesmo aí no seu Excel, vai selecionar todas as células correspondentes às decisões, tá vendo? Cuidado para não errar aqui, é importante selecionar exatamente as células, né, que representam as decisões. Então, tá vendo? Todas as células que representam as decisões, aqui o quanto enviar das fábricas para a loja, quanto enviar da fábrica para o CD, quanto enviar do CD para a loja, habilitar ou não habilitar fábricas e transbordos, tudo isso está aqui nessas células variáveis, ok? Então, adicionei tudo isso aqui. E agora vamos para as nossas restrições. Primeiro o seguinte, eu defini, né, essas células aqui, que são as células do quanto enviar das fábricas para os CDs, são inteiras, né? Então eu defini essas variáveis de decisão como inteiras, tá vendo? Já marquei aqui. O mesmo acontece para as outras variáveis de decisão, né? O quanto enviar da fábrica para a loja, isso também é uma variável inteira, né? O quanto enviar. Então vamos lá, peraí. O quanto essas decisões aqui, deixa eu. Né? O quanto enviar da fábrica para a loja também são variáveis inteiras, então eu coloquei essas variáveis como inteiras, né? Ainda aqui, bem, as variáveis binárias, quem são? São as variáveis que representam a abertura ou não, né, das fábricas e dos CDs. Então eu coloquei aqui essas células, né, especifiquei aqui essas células como sendo células do tipo binária, ok? Então, feito isso, né, a gente vai também colocar essa célula aqui da abertura ou não do transbordo, habilitação ou não, como variáveis binárias também já estão aqui, ok? Na sequência, o que eu vou fazer? Bem, como eu já escrevi aqui essas restrições, né? Restrição de capacidade de oferta, restrição de atendimento de demanda, deixa eu escrever. Opa. Deixa eu modificar aqui, eu acabei. A função objetivo está aqui, né? Modificado lá. Então, eu quero minimizar, né? É importante lembrar, eu coloquei o minimizar aqui. Então, essa restrição, esse bloco de restrições aqui, eu vou mostrar agora, por exemplo, dizer que isso aqui tem que ser menor ou igual que esse outro lado aqui, né? Então, arrasto, seleciono aqui todas as células desse lado e digo que elas têm que ser menor ou igual a todas as células do lado de lá, ok? Então, aqui o meu já estava, mas agora eu vou marcar aqui de novo, menor ou igual do lado de lá. Bem,
E aí eu vou fazendo isso, né? Aqui é a parte que é igual, certo? Então vou botar um change aqui. E vou dizer, olha, essas células aqui tem que ser igual a todas essas células que estão aqui, né? Depois faço isso para as células que estão aqui em cima, né? Para o bloco 1 de restrições e depois o bloco 2 de restrições, que é esse aqui. Então, aqui essas células aqui tem que ser maiores ou iguais às demandas que estão aqui, ok? Bem, feito tudo isso, a gente está aqui com o modelo, então, com as restrições inseridas, né? Repara que aqui tem 2, 3, 4 blocos de restrição também, está coerente com, nós temos 4 blocos aqui também, né? Mais as restrições de integralidade das variáveis e as variáveis binárias. Então, método simplex, tem que marcar aqui para as variáveis serem não negativas e pede ao solver para resolver. Esse caso o solver até leva um tempinho, né, para resolver, mas logo acha a solução aqui. Então vou dar um OK. Bem, repara que então aqui a gente tem a solução, né? O quanto é enviado de cada fábrica para cada loja, o quanto é enviado de cada fábrica para cada CD, o quanto é enviado de cada CD para cada loja. E aqui, repara que o resultado foi habilitar todas as fábricas, exceto a fábrica 4. E aqui, habilitar todos os pontos de transbordo, certo? Muito bem. Vamos lá, então, agora responder as perguntas, né? Nossa atividade, com base nessa solução, a gente consegue responder as perguntas. Qual o custo total de transporte na solução ótima? Esse custo total de transporte é o valor da função objetivo aqui. Então, essa primeira resposta é 11.705, ok? Então, eu vou descer esse modelo para cá e eu respondi as perguntas aqui, tá vendo? Deu 11.705. Depois, a pergunta 2 no meu caso aqui, né? Claro que isso vai variar aí de aluno para aluno, mas é para vocês terem só uma ideia. Qual o total transportado entre a fábrica 5 e o CD1? Qual o total transportado entre a fábrica 5 e o CD1? Eu vou aqui olhar da fábrica 5 para o CD1. No meu caso aqui é 3, tá vendo? Então, eu vou lá e vou colocar na minha resposta lá 3. A minha terceira pergunta é: qual o total transportado entre a fábrica 2 e a loja 3? Eu vou olhar aqui o quanto que eu transportei entre a fábrica 2 e o CD 3. Fábrica 2. Desculpa, eu esqueci aqui a pergunta. Qual o total transportado entre a fábrica 2 e a loja 3? Fábrica 2, loja 3. Fábrica 2, loja 3, está aqui, 30 unidades. Eu venho aqui e marquei na resposta 3, 30 unidades. A pergunta 4 é: qual o custo total dos CDs que foram habilitados? Isso é, quanto será gasto na habilitação dos CDs, né? E esse custo a gente tem direto aqui no meu caso, da 1056, ou seja, 1056. E eu tenho esse custo porque exatamente eu calculei essa função objetivo aqui separado, né? Os termos separados. Então, o custo total de habilitar os CDs dá 1056, ok? Então, com isso, eu marco aqui 1056 para essa resposta 4. Qual é a pergunta 5? Qual a fábrica teve a maior quantidade transportada a partir dela, incluindo o transporte para CDs e lojas? Então, ou seja, qual o total que qual a fábrica que teve a maior quantidade de itens transportados? A soma do que ela transportou para os CDs e para as lojas. Então, vamos lá. Aqui, o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei as fábricas 1, 2, 3, 4 e 5, né?
e coloquei aqui o total que cada uma delas transportou para as lojas. Depois coloquei o total que cada uma das fábricas transportou aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a soma do que a fábrica 1 transportou para os CDs 1, 2 e 3. Nesse caso é zero, né? A fábrica não mandou nada, mas a fábrica 2, por exemplo, enviou 65 no total. E esses 65 foram todos para o CD1, né? Para o ponto de transbordo 1. Então, na realidade, eu tenho que somar o que a fábrica 1 envia para todas as lojas, mais o que a fábrica 1 envia para todos os CDs. Nesse caso, 32 mais 0 dá 32. Já a fábrica 2, ela envia 30 itens para todas as lojas, mais 65 itens para todos os CDs, que dá um total de 95. E repara que aqui ninguém vai ter uma soma maior do que 95, né? Então, nesse caso, a fábrica 2, ela é a fábrica que mais transporta, né? E aí, por isso que eu, tanto para CD quanto para loja, soma, né? Então, eu botei aqui 2, que representa a fábrica 2, ok? Vamos para a pergunta 6, então. Qual o custo total de transporte de todas as fábricas até todos os CDs? Então, custo total de transporte de todas as fábricas para todos os CDs, o custo total de transporte fábrica CD está aqui, né? Então é imediato, 2.995, 2.995, e aí foi o que eu marquei aqui. Vamos para 7. Qual o custo total de transporte dos CDs até as lojas? Bem, dos CDs até as lojas, esse custo também, né, como estava separado aqui, custo total dos CDs até as lojas dá 2.028. Também está já marcado aqui. E eu venho aqui simplesmente coloco aqui essa resposta, ok? Na pergunta 8, repara o seguinte, aqui a gente tem que prestar atenção, né? Qual a fábrica habilitada, necessariamente habilitada, teve o menor custo total de transporte quando somados os custos de envio dela para todos os CDs e para todas as lojas? Ou seja, o menor custo de transporte fábrica CD mais fábrica loja, né? Então, vamos ver qual é a fábrica, né, que teve o menor custo total de transporte das fábricas para os CDs, dela para todos os CDs e dela para todas as lojas, né? No meu caso aqui vai ser a fábrica 1, né? Eu marquei aqui, ó, custo de transporte de cada uma das fábricas, que é o quê? Vamos lá, olhar para as células que estão habilitadas aqui. É o custo que a fábrica 1 de envio, o custo unitário de envio da fábrica 1 para todas as lojas, vezes o quanto eu envio, mais o custo de envio da fábrica 1 para todos os CDs, vezes o quanto eu enviei da fábrica 1 para todos os CDs. Então, é uma soma desses produtos aqui, né? Então, eu primeiro multiplico o custo unitário de envio da fábrica 1 para todas as lojas, vezes o quanto eu enviei da fábrica 1 para todas as lojas, mais um somar produto, né, do quanto eu envio da fábrica 1 para todos os transbordos, custo unitário de envio, vezes o quanto de fato eu envio. Okay? Isso me dá um total do custo de transporte da fábrica 1. E eu vou fazer isso para todas as fábricas, ok? Repare que como a fábrica 4 aqui, ela não está habilitada aqui, né? Então, claro, ela não envia nada, né? Então, o custo aqui de transporte é zero. Porém, o enunciado, ele me diz sobre qual fábrica habilitada, né? Então, eu tenho que escolher dentre as fábricas habilitadas, ou seja, dentre as fábricas 1, 2, 3 e 5, qual que tem o menor custo de transporte. Então, por exemplo, o custo de transporte da fábrica 5 fica dessa forma. É o quanto custa enviar um item para todas as lojas, vezes o quanto de fato eu enviei da fábrica 5 para todas as lojas, mais o quanto custa enviar da fábrica 5 para cada um dos transbordos, vezes o quanto de fato eu enviei. Então, a soma disso me dá exatamente o custo total de transporte das fábricas, de cada uma das fábricas. E olhando aqui, né, comparando, a gente vai ver que a fábrica 1 teve o menor custo de
transporte. Então, no meu caso aqui, a resposta é fábrica 1. Então, a gente, como só responde no formulário somente números, coloca aqui 1, ok? Vamos para a questão 9. A fábrica 4 melhorou a eficiência e agora tem uma oferta adicional, né? É importante ressaltar aqui, uma oferta adicional de 37 itens. Então, eu vou agora sim, eu vou ter que ir lá na fábrica 4, adicionar 37 itens na oferta, né? Na capacidade de oferta e resolver novamente o problema, ok? Então, o que eu vou fazer é ir lá na fábrica 4, na capacidade de oferta da fábrica 4. Então, a fábrica 4 aqui tem uma oferta de 97, eu vou adicionar 37. Então, estou adicionando aqui os 37, né? Então, eu aumento a oferta da fábrica 4, que passa para 134. E o que eu devo fazer agora? Resolver o problema de novo, porque a pergunta é qual o novo custo de transporte total na solução ótima, né? Qual o novo custo de transporte total na solução ótima. Então, eu adicionei aqui esses... vamos voltar aqui. Esses 37, né? Passou a ser 134. E agora eu vou resolver de novo, ok? Eu venho aqui no Solver, acabei movendo aqui a célula da função objetivo, então eu vou aqui andar só um instante. Vamos novamente aqui no Solver, marcar a célula da função objetivo ali. Que é essa, né? Então, vou resolver novamente, agora já com aquele dado modificado, aquela oferta adicional de 37, vou mandar resolver. Ok, o solver encontra uma nova solução, eu dou ok. Então, meu novo custo total é de 11.572, né? Repara que nesse cenário aqui, a fábrica 4 ela é habilitada e as fábricas 1 e 5 são fechadas, né? Todos os transbordos continuam, os pontos de transbordo continuam habilitados aí. Então, minha resposta, o novo custo total é 11.572. Eu vou colocar essa resposta aqui. Peraí, 11.572, né? Deixa eu atualizar aqui, 11.572. Ok? A pergunta 10, em função do aumento de capacidade da fábrica 4, a empresa deseja aumentar as vendas a partir da loja 3. E para isso aumentou a demanda dessa loja em 28 unidades, ou seja, tem um aumento de demanda de mais 28 itens, né? Então a loja 3 aumentou a demanda mais 28. Vamos lá mudar a demanda da loja 3, que é 35. Eu vou somar aqui 28, né? Eu vou manter aquela oferta adicional da fábrica 3, tá certo? Repara aqui que a fábrica 3 continua com... aliás, da fábrica 4, né? A fábrica 4 aumentou a sua oferta em 37, eu mantenho isso e aumento a demanda aqui da loja 3 com mais 28 itens. E faço a mesma coisa, vou lá resolver novamente esse problema, né? Com esse novo dado aí, essa nova demanda. Então, a hora que eu peço para resolver, vamos aguardar um pouco, o solver já resolveu aqui. Então, eu tenho uma nova solução que é 12.000, novo custo total 12.661, né? E aí eu venho aqui e coloquei esse 12.661, ok? Bem, então, claro, naturalmente vocês vão responder isso aqui lá no formulário que está aí na plataforma do Teams, ok?
Bem, com isso, eu tenho aqui, né, um exemplo de resolução da atividade 4. Eu vou deixar essa minha planilha do Excel aí com vocês também, né, para vocês poderem ter esse apoio, né, para resolver o problema. E espero que essa videoaula tenha ajudado vocês aí, e ou melhor, ajude vocês a resolver esse problema, ok? Grande abraço, a gente vai se ver na próxima aula então.